14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Amém. Presbítero Diego. Salve, irmão, Pai do Senhor. Amém. Grande Deus, Pai, Senhor das nossas vidas, te louvamos por mais essa oportunidade nesta manhã, Pai, para mais uma vez aprendermos sobre a Tua palavra, pedindo a direção do Senhor, pedimos muita graça, Senhor, ao nosso pastor, professor, que grande ministrar a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Também peço que o Senhor abra os nossos entendimentos para que nós possamos, Senhor, mais uma vez nesta manhã, absorver um pouco mais sobre a Tua palavra. Te peço pelos demais professores, te peço, Senhor, por toda a nossa igreja, nos conceda um dia abençoado diante da Tua presença. É o que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, essa lição é situada no livro de Juízes. Então nós vamos falar bastante a respeito do próprio livro de Juízes, né? Aqui o que nos chama desde o início a atenção, algo bastante importante. Aqui ainda em Juízes 2, no verso 10, no texto bíblico, nos diz, essa leitura principal aqui, né, texto bíblico, diz assim: e foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Nós iremos ver que se levanta agora uma nova geração. Nós aprendemos na semana passada a respeito de Josué, como que Deus usou primeiramente Moisés, e logo depois disso foi preparado ali Josué. Josué agora consegue guiar todo o povo com uma maestria, de uma forma poderosa, sendo ungido por Deus, sendo cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Senhor. E após isso, depois que Josué ele termina, e depois que Josué ele morre, já se inicia aqui a nossa lição. Fala que Josué ele morreu da idade de 110 anos, e logo depois disso começou o período dos juízes. Nós vamos ver que esse período vai ser um período muito grande, vai ser cerca de 410 anos que existiu esse período dos juízes. Logo depois vai começar a monarquia lá em 1 Samuel, que aí nós vamos ver o primeiro rei, que vai ser o rei Saul, logo depois o rei Davi, mas nós vamos pegar nesse meio termo, entre a morte ali de Josué e entre a monarquia, e é onde se passa esse contexto bíblico que nós vamos falar nessa manhã, que é a respeito do livro de Juízes em si. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante em frente de Israel. Na lição desse domingo estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Nós vemos que após essa morte de Josué, agora o povo ele fica sem exatamente um líder que fique mais tempo diante do povo. Todos esses juízes que vão se levantar são homens que foram levantados em determinadas tribos. Então eles eram, vamos falar de Etiniel, ele foi levantado em determinada tribo, fez um grande feito, ganhou uma grande batalha, mas foi aquele ponto praticamente isolado. Aí passa-se um pouco, aí tem Débora, aí tem alguns que não são muito falados, Jair e outros, vamos falar de Gideão também, mas são homens que foram levantados em determinados tempos, que ficasse permanente, que ficasse na frente ali do povo para guiar, para que o povo pudesse se voltar para Deus. Então nós vemos que logo após a morte de Josué começa-se esse período, e algo que é muito importante também que nós vemos é que Josué também não colocou uma pessoa assim, específica para ser o seu sucessor. Não teve alguém, um daqueles que estavam com Josué, que pudesse realmente guiar o povo diante da presença de Deus. Então nós vamos falar também a respeito disso.
E essa geração que se levanta após a morte de Josué, eles se esqueceram praticamente de tudo aquilo que havia acontecido. E agora o povo, eles se esqueceram daquilo que fizeram, daquilo que passaram, e se inicia esse período sem praticamente conhecer a respeito de Deus. Vamos para esse primeiro tópico, para ficar mais intuitivo, não somente falando. O irmão pode ler, por favor, esse primeiro tópico. O período dos juízes. O livro dos juízes é um livro histórico do Antigo Testamento, cuja autoria é desconhecida. Ele relata a história dos chamados juízes que governaram o povo de Israel no período que compreende a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel na época. Este exame nos mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Diante desses fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é o quanto Deus é benevolente e longânimo, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende dos seus erros e o busca. Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para liderarem o seu povo, glorificando o seu santo nome. A liderança dos juízes. Os juízes mencionados nesse livro são Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elom, Abdom e Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes, sendo assim 14 é o número de juízes registrados nas Escrituras. Os juízes foram escolhidos por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada, como os reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei, mas a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a fazer o mesmo. Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição para Israel. Sob a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. O contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia reto aos seus olhos. Essas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditavam que era livre para fazerem o que bem desejasse. A desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou dos mandamentos do Senhor. Foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais, mas, além disso, negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. Amém. O primeiro tópico fala sobre o período dos juízes, o livro em si. Nós vemos que na Bíblia hebraica ele é um pouco diferente, a divisão, né? Nós vemos que lá tem apenas 3 divisões. Existe ali o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, as crianças gostam, mas dentro de Israel, esses que são os verdadeiros heróis para eles, porque são heróis nacionais, os homens que realmente viveram de acordo com a presença de Deus, homens que viveram ali na dependência do Senhor, homens que realmente foram guiados pelo próprio Deus. E como nós sabemos, logicamente tiveram um chamado específico por Deus. Não foi nada que os homens levantaram, não foi nada que as pessoas decidiram conforme eles escolheram
Davi como Saul como rei, não foi dessa forma, mas sim eles foram escolhidos unicamente pelo próprio Deus. E nessa Bíblia hebraica ela tem essas 3 divisões diferentes. Na nossa Bíblia nós já vemos que tem um pouco mais de divisões. Nós temos um Pentateuco ali, que são os 5 livros de Moisés. Temos os livros históricos, aonde entra o livro de Juízes, os livros poéticos, os profetas menores e os profetas maiores. Então são 5 divisões diferentes. E por se tratar de história de Israel, da história do povo de Israel, então quando foi feito o cânon bíblico, colocaram o livro de Juízes dentro dos livros históricos também, para que pudesse aprender a respeito da própria história de Israel. E algo importante que nós vemos aqui depois da morte de Josué é que de tempo em tempo faltava pessoas que estivessem preparadas para poder liderar e guiar o povo. Isso nós vemos que aconteceu dentro desse período de 410 anos. E dentro desse período, todos esses juízes eles foram levantados por Deus. E como eu falei, é interessante que era em determinada tribo que esse homem era levantado. Aí Gideão era levantado dentro da tribo dele, ganhava uma determinada batalha, uma batalha importante, guiava o povo por algum período, mas não era um período muito grande, conforme era dos reis, eles não tinham um rei. E depois que ganhava essa batalha, ganhava a confiança das pessoas, era muito usado por Deus, mas era num período menor. Então o povo ele não tinha exatamente alguém que estivesse na frente do povo, guiando eles mesmos, falando que eles precisavam ali de se voltar para Deus. E o povo vivia numa decadência e numa dependência muito grande, numa falta muito grande da presença de Deus. Porque como nós lemos aqui em Juízes 2, 10, o povo, ele praticamente, o que a nova geração que teve, eles não conheciam o Senhor. Não existia ainda o que é feito até nos dias de hoje em Israel, a lei e os profetas. Isso estava sendo escrito ainda. Aqui nós vemos que a lei já existia, mas os profetas estavam sendo escritos ainda. Então eles não conheciam exatamente aquilo que Deus havia feito. E um povo que não tem a presença de Deus, um povo que não tem Deus na frente, não tem uma liderança, uma pessoa que coloca com que eles possam ser guiados por um determinado caminho, nós temos a certeza que vão ser guiados para um caminho totalmente errado. Porque se não tivermos um líder, a lição ela trata isso, a falta que faz um líder. Se não tiver um líder espiritual, uma pessoa que esteja na frente, colocando a nossa vida diante de um determinado ponto, um alvo, se não tiver isso, cada um vai ter o seu próprio alvo, cada um vai ter o seu próprio pensamento. E todo mundo vai andar para determinados locais diferentes. Então o povo ele vivia nessa dependência, eles precisavam de um rei, aqui de um líder. Aqui em Juízes, no capítulo 1, no verso 1 ainda, ele nos diz assim: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O povo ele estava assim. Nós paramos para ler esse livro, eles estavam na dependência, eles precisavam de uma pessoa que liderasse, alguém que tivesse ali um pulso firme, que mandasse eles irem de frente dos cananeus, ou que eles pudessem guerrear nessas batalhas que eles precisavam. E imagina um exército, pode ser o tamanho que for, mas se não tiver alguém liderando, se não tiver uma pessoa na frente mostrando qual vai ser a tática de guerra que vão utilizar, de nada adianta a quantidade. De nada adianta as pessoas. Nós vamos ver o próprio exemplo de um dos juízes, que era Gideão, que apenas com poucas pessoas conseguiu vencer um exército muito grande, porque existia alguém que estava ali diante da presença de Deus, existia um homem que era guiado por Deus, um homem que realmente colocava sua vida diante da presença do Senhor. Então nós vemos nesse primeiro momento que o povo ele necessitava de um líder. E Israel praticamente ao decorrer da história de Israel toda, nós vemos que eles viviam praticamente num ciclo vicioso. Nós estudamos um tempo atrás sobre os profetas menores, se não me engano, os profetas menores. E sempre Israel ele ficava entre altos e baixos.
Não somente aqui é muito tempo atrás, mas Israel sempre estava ali numa dependência de se voltar para Deus. Sempre acontecia alguma coisa, Israel pecava, ficava contra o Senhor, Deus se irava contra Israel, deixava com que Israel ficasse nas mãos dos seus inimigos, que é o que acontece dentro do livro de Juízes inteiro. Israel ficava na mão dos seus inimigos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, levantava uma pessoa, levantava no caso um profeta, e o profeta, quando falava, quando trazia a profecia de correção, agora o povo se voltava novamente para Deus. E aqui também não é diferente, no livro de Juízes é dessa mesma forma. O povo ele ficava totalmente contrário ali à vontade do Senhor, Deus se irava, mas pela misericórdia de Deus, alguém ele mandava ali determinado juiz se levantar para poder julgar o povo em determinado tempo. Então nós vemos que esse altos e baixos de Israel acontecia ao decorrer de toda essa história. E esses homens e essas mulheres que foram escolhidos, esses profetas, eles são homens que realmente, para o povo de Israel, não é conforme nós vemos como eu disse assim, um pastor reconhecido para nós. Não é somente uma pessoa conhecida mundialmente, mas não, eles têm ali esse amor, eles têm ali essa dedicação em poder falar realmente que, um exemplo, Débora foi uma juíza aqui em Israel. Eles têm esse prazer de dizer isso, porque eles sabem que foi uma mulher e foram homens que realmente se dedicaram naquilo que Deus havia colocado na vida deles. Como eu falei no início, eles veem esses homens como heróis ali nacionais, homens que realmente foram dedicados para a presença de Deus. E por muitas das vezes nós falamos das histórias bíblicas, falamos a respeito dos personagens. Muitas pessoas veem como uma coisa muito, muito lá atrás, mas é antigo, já passou, tem muito tempo. Vamos falar de Moisés, mas Moisés aconteceu isso e aquilo outro, mas mesmo assim já passou e tal. Não tem assim não deixa aquela importância, mas totalmente diferente do povo de Israel. Até os dias de hoje, quando é falado a respeito de qualquer um desses juízes, eles têm totalmente um respeito pela vida de cada um deles, porque são homens que ficaram ali escritos nos anais da história de Israel. E nesse livro de Juízes, nós iremos ver que foram levantados esses 12 homens, na verdade 11 homens e uma mulher. Esses 12 juízes foram levantados, e juntando agora ali com 1 Samuel e 2 Samuel, nós vemos que Eli também foi levantado e Samuel também como um dos juízes. Então ao todo foram 14 juízes que foram levantados dentro desse período de 410 anos. O que ficou mais tempo foi o último, que foi Sansão, que ficou 40 anos ali guiando e julgando o povo de Israel. Então nós vamos ver que eram períodos assim praticamente pequenos, e sempre quando esse homem ele se levantava, o povo ficava feliz, era abençoado, mas quando passava esse período, o povo ele voltava a pecar contra o Senhor. É algo que acontece, que nós aprendemos que isso acontece até nos dias de hoje. Por muitas das vezes o povo ele está ali buscando a presença de Deus, está buscando ali ao Senhor, e está se entregando para Deus em determinado momento, precisando de uma causa, de uma bênção, de algo do tipo, mas quando passa ali aquele tempo, o povo ele acaba se esquecendo de Deus, acaba se esquecendo daquilo que Deus fez na vida deles, na vida das pessoas. Então nós percebemos que isso não é algo que somente aconteceu no livro de Juízes, somente aconteceu na época bíblica, mas sim algo que continua acontecendo até os dias de hoje. As pessoas acabam se esquecendo da forma que Deus ele agiu na vida delas, muitas das vezes buscando uma bênção, muitas das vezes buscando um milagre, muitas das vezes buscando algo em específico para Deus. Mas quando se passa ali aquele tempo, quando recebe, quando tem a bênção nas mãos, por muitas das vezes acaba se esquecendo daquilo que Deus fez na vida deles. Esses homens haviam passado tantas coisas ali com Josué, foram homens que foram abençoados de uma forma poderosa, viram coisas que são coisas impossíveis aos olhos dos homens acontecer.
viram que Deus ali derrubou determinada muralha, viram que Deus usou poderosamente todo o povo que estava ali, viu que Josué conseguiu guiar todas aquelas pessoas de uma forma assim, que nenhum outro líder conseguiria guiar. E mesmo assim, o povo não contou isso para os seus filhos foram nascendo, foram mudando, foram somente vendo os seus pais, mas não viram aquilo que Deus havia feito na vida de seus pais. Algo importante, que depois disso, logo no livro de Samuel ainda, que nós vamos ver que ele vai criar a escola ali dos profetas, logo depois disso isso vira como uma regra em Israel, logo depois disso, não nesse período, que o povo agora, cada um dos seus pais, ele tem a obrigação de contar as coisas para os seus filhos, e assim sucessivamente, e assim eles conseguem reconhecer aquilo que Deus fez na vida dos seus pais. Ou seja, tem um filho, conta aquilo que Deus fez para ele, e assim vai passando de geração em geração. Diferente dessa época, todos eles haviam esquecido por completo todas as bênçãos que Deus tinha feito na vida deles. Nesse segundo subtópico, fala a respeito de quem são esses 12 homens. Fala Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Pula, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Alguns que nós muitas das vezes não falamos muito, não pregamos muito, mas os que são mais conhecidos por nós, praticamente é Débora, que nós pregamos muitas das vezes, que fala a respeito da forma que ela foi usada ali para poder guiar o seu general em determinada guerra. Ela conseguiu guiar esse homem. Sansão, que nós conhecemos também bastante, e Gideão, que foi guiado ali por Deus para poder vencer uma batalha com apenas 300 homens. Então esses são os homens que para nós assim são os mais conhecidos, mas como eu disse, se chegarem em Israel e falar de Etiniel, e falar de Jair, e falar de qualquer um desses outros, eles têm um maior prazer de poder dizer que foram homens escolhidos por Deus. E nós podemos parar para pensar também, não foram homens, como eu disse, escolhidos pelo povo ali de Israel, mas sim homens que Deus colocou na frente, foram chamados unicamente por Deus. Por muitas das vezes nós podemos pensar, mas eu estou aqui na frente, eu fui escolhido e tal, não é aquela coisa. Mas nós devemos de entender que se cada um de nós tem um chamado específico por Deus, se cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra de fazer algo para Deus, não importa o que para nós pode parecer pequeno ou pode parecer grande, mas o que importa realmente é que Deus ele tem nos chamado para algo. Deus ele tem colocado em nosso coração para fazer algo. Mas é para ser um pastor, é para ser alguém para limpar uma igreja. Como eu disse em outras lições também, não importa o tamanho do serviço que nós estamos fazendo aos nossos olhos, mas para Deus é importante. Então nós compreendemos que esses homens foram chamados e tiveram de ser escolhidos ali a dedo por Deus, conforme cada um de nós também. Nessa manhã nós somos chamados e escolhidos por Deus. Temos um propósito diante da presença de Deus. Esses homens tinham algo para fazer parecer ser algo grandioso, mas para você também e para cada um que está aqui nessa manhã, nós temos que entender que mesmo que parece que é um cooperador, que é um diácono, é algo que parece não ter muita significância, mas nós temos um chamado muito importante na presença de Deus. Se é para louvar, se é para pregar, se é para ensinar, é algo poderoso em nossas vidas. Devemos da mesma forma que o povo de Israel valoriza esses homens, nós também temos que valorizar aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Para pensar o tempo atrás, como você era, como você chegou na igreja, o que você era e o que você é nos dias de hoje. Final de ano, muitas das vezes todo mundo faz aquela reflexão, faz aquela retrospectiva. O meu ano foi desse jeito, o meu ano foi dessa maneira, meu ano eu passei não foi um ano muito bom, foi um ano ruim. A maioria das pessoas vai falar 2022 foi horrível, foi um ano muito complicado, desemprego e pandemia que existiu ainda, no finalzinho, né? Mas para pensar, faça uma retrospectiva da sua vida espiritual e pense quando você entrou aqui na igreja. Eu lembro quando eu entrei em 2012 ou 2011, quando eu entrei na igreja, muitos anos atrás.
A forma que eu pensava que eu era totalmente diferente da forma que eu sou hoje. Pense quando você entrou na igreja também. Aquilo que Deus ele tem feito na sua vida durante todo esse período. É algo que é maravilhoso. Nós devemos de realmente valorizar tudo aquilo que Deus faz para nós. Ah, mas eu recebi uma bênção durante 10 anos da minha vida na igreja. Não importa, mas é uma bênção que Deus te deu. É Deus que te proporcionou isso daí. Para você pode parecer, para os outros pode, é coisa pequena, é coisa, mas não. É algo muito grandioso porque você conseguiu chamar a atenção de Deus. Esses homens conseguiram dessa forma chamar também a atenção de Deus, porque eles foram escolhidos para poder julgar o povo de Israel, ficar na frente do povo de Israel para poder guiar diante de determinadas batalhas. Nós vamos ver que é a história de Sansão mesmo. Para muitos pode parecer, foi uma história muito boa, mas é um homem que acaba que foi totalmente contrário aos ensinamentos ali dos seus pais. Foi um homem que casou com uma mulher que não devia, foi um homem que deixou ser levado ali por os seus próprios pensamentos, contou-lhe um segredo que não podia contar para a mulher dele, mas no final, pela misericórdia do Senhor, Deus ainda concedeu ali uma vitória para ele, concedeu algo poderoso para ele, porque deu ainda força no momento que ele precisava. E pelo que eu vi, ele matou mais filisteus ali do que o que ele matou durante a sua vida toda. Ele ganhou muitas batalhas. Mas então nós vemos que mesmo em determinado momento da nossa vida, que parece que, no caso dele aqui, parece que não tinha o que fazer mais, os olhos estavam furados, não tinha mais nada para fazer, mas ele orou ao Senhor e conseguiu a misericórdia de Deus ali naquele momento. É o que nós pensamos durante a nossa caminhada da vida espiritual. Por muitas vezes nós pensamos, igual Sansão, agora acabou, vou morrer, estou aqui no meio do povo, estou sendo aqui um alvo de chacota aqui para todo mundo, eu vou ser morto aqui, todo mundo vai zombar de mim. Mas nesse momento, esse homem ele orou ao Senhor, ele buscou a Deus, e no final da sua vida ele conseguiu ainda um feito histórico, que foi derrubar todas aquelas duas pilastras e derrubar todo aquele templo onde tinha a maioria dos seus inimigos. Então o que nós vemos aqui também, nesse segundo subtópico, que fala sobre essa liderança aqui dos juízes, nós vemos uma grande misericórdia que Deus ele tinha para o povo de Israel. Como eu falei, existiam altos e baixos, mas Deus ele era grande em misericórdia com o povo de Israel. E não podemos dizer somente com o povo de Israel, mas Deus ele continua sendo misericordioso em nossas vidas. Porque até nos dias de hoje nós vemos, olhando pelos olhos naturais, a pessoa passa a sua vida inteira fazendo algo errado. A pessoa passa a sua vida inteira roubando, furtando, fazendo algo desse tipo. Mas em determinado momento que ela decide, que ela compreende que aquilo ali foi algo errado, e ela pede perdão a Deus, ela consegue, ela alcança a misericórdia do Senhor. Aos olhos naturais, quantas das vezes nós já não ouvimos, mas esse aí estava roubando e agora está na igreja, mas como assim? Essa aí era uma prostituta, estava lá na zona um tempo atrás e agora está aqui dentro da igreja. Mas esse homem estava no tráfico aqui há pouco tempo e agora está dentro da igreja. Porque existe uma misericórdia do Senhor para essas vidas e para as nossas vidas também. Para esses homens, para o povo de Israel, existe uma misericórdia imensa, porque eles são um povo escolhido por Deus. E nós também somos chamados e também somos escolhidos por Deus. E Deus ele continua agindo com a sua misericórdia em nossas vidas. Então que possamos, como eu disse e repito, que possamos valorizar tudo aquilo que Deus ele faz nas nossas vidas. Porque esse povo, passava-se um período, eles se esqueciam de Deus, voltavam ao pecado. Passava-se mais um outro período, eles se esqueciam de Deus, voltavam a pecar, mas Deus, ele com a sua misericórdia conseguia abençoar a este povo, porque existia alguém que se rendia, que se colocava diante da posição de um pecador, da posição de que precisava realmente de Deus. E é o que nós devemos de fazer nos dias de hoje. Eu fiz uma coisa que parece ser muito ruim. Nós sabemos que o pecado ele não tem tamanho, mas parece que é um pecado muito grande, parece que é alguma coisa que aos olhos dos homens vai ser muito ruim. Mas acredite,
Se coloque na posição, se é pecador, se coloque nessa posição, dobre o seu joelho, peça a Deus a misericórdia, que Ele vai conceder. Da mesma forma que foi com o povo de Israel, Deus Ele também age nas nossas vidas nos dias de hoje. Esse contexto que esse povo, esse contexto social que eles viviam, era praticamente esse que eu expliquei agora nessa manhã. Era um contexto onde o povo havia se esquecido por completo do que Deus havia feito, esquecido de Josué praticamente, esquecido da forma que Deus havia agido com Josué, esquecido por completo tudo aquilo que Deus havia feito. Somente viviam ali de acordo com os seus próprios pensamentos. Como diz aqui, eles andavam segundo as suas próprias vontades. E começaram ali a adorar agora Baal e Astarote. Ou seja, um povo escolhido por Deus, um povo chamado por Deus, mas mesmo assim se esqueceram dele. Então o contexto social que eles viviam era praticamente esse, onde um povo que vivia uma decadência espiritual enorme. Se esqueceram por completo do Senhor e precisavam, como a lição vem tratando, precisavam urgentemente de um líder, como está em Juízes 1, no versículo 1. Precisavam urgentemente de uma pessoa que liderasse eles e guiasse eles diante da presença de Deus. Isso que nós vamos ver nesse segundo tópico, que vai trazer realmente a respeito do tema dessa lição nessa manhã. Para não ficar só nas minhas palavras, o irmão pode ler, por favor, esse segundo tópico. A falta de um líder. O problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez, o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andava como ovelhas que não têm pastor. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. 1. Devemos cuidar para que haja líderes que se encontram com o rebanho. 2. A falta de líderes, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia. A situação na qual o povo de Israel foi submetida no período dos juízes, somada à atitude e às palavras de Jesus ali expostas, é suficiente para mostrar o quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. 2. As consequências gerais. Quais são as consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Segundo a experiência de Israel no período dos juízes, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter ideias errôneas de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, a si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. O registro dos acontecimentos narrados no livro de Juízes é cíclico, pois a história se repete muitas vezes, ou seja, Israel cai na idolatria. Deus subjuga Israel a outros povos. Israel clama em meio ao sofrimento e Deus os livra por meio de juízes. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é
falta de um livro. Aqui entra no tema da lição, estipulado aqui pelo comentarista. Aqui é interessante nós vermos que o povo, agora ele estava na terra prometida, havia passado por tudo, estava ali na Canaã que eles tanto aguardavam, que eles tanto esperavam. Eles estavam no local da bênção, no local onde seriam abençoados. Praticamente o abençoador também estava ali, o próprio Deus estava ali com eles. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para o povo se voltar para a presença de Deus em agradecimento a Deus pelas coisas que eles tinham feito com seus antepassados. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para esse povo ser abençoado. Mas esse povo, nós vemos que ele se volta por completo para Deus, contrário à presença de Deus. O povo, nesse contexto que nós falamos aqui no último subtópico, contexto social, nós vemos que o povo ele vivia totalmente voltado aos seus próprios pensamentos, às suas próprias vontades, os seus próprios desejos. É um povo que só buscava aquilo que queria para si mesmo, mas se esquecia daquilo que Deus havia feito com eles. Nós vemos aqui no verso 11 da leitura do texto bíblico que diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito. Ou seja, olha o que Deus havia feito. Nessa passagem ele fala que ele havia tirado da terra do Egito, e foram-se uns após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Ou seja, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Veja que o povo ele tinha praticamente sido abençoado poderosamente por Deus. O povo havia sido, Deus havia feito algo que não havia feito com outro povo nenhum. Ou seja, Deus tinha um amor tremendo pelo povo de Israel. E agora eles estavam dentro de Canaã, mas o que eles fizeram foi servir aos deuses cananeus que existiam por lá. Deixaram toda aquela presença maravilhosa de Deus para trás. Deixaram tudo aquilo que eles haviam visto, reconhecido com os seus pais, e agora buscaram unicamente a deuses feitos por mãos humanas. Iria ser escrito lá na frente, mas nós reconhecemos no Salmo 115 que deuses feitos por mãos humanas não têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. São coisas que são feitas meramente ali, não tem condições de responder, conforme foi ali o sacrifício onde Eliseu apareceu, onde tinha os deuses de Baal também. Então nós vemos que esse povo ele começou a servir a esses Baalins, a Baal e a Zera. Baal ele era o deus sol que eles tinham, a Zera era deus, era como se fosse esposa ali de Baal. Eles serviam a Baal fazendo seus sacrifícios, praticamente imitando aquilo que eles faziam com Deus. Serviam ali, matavam ali o animal e ofereciam a Baal também. E a Astarote, que era praticamente a esposa ali de Baal, eles faziam cultos sexuais no meio da praça pública para poder fazer essa adoração a essa deusa, que era a deusa da lua, uma era do sol, outra era da lua. Então perceba que o povo ele havia vivido numa decadência enorme espiritual, tinha se esquecido por completo, mas o povo estava no lugar da bênção, tinha um abençoador, tinha tudo para dar certo, mas seu pensamento estava totalmente errado. O que nós podemos compreender é que nós, nos dias de hoje, nós podemos sim estar no lugar da bênção, podemos ter o abençoador do nosso lado, a bênção pode estar na nossa frente, mas se o nosso pensamento estiver lá fora, mas se o nosso pensamento estiver no mundo, de nada adianta estar no local certo. Você pode estar dentro da igreja, tá caindo um milagre aqui, está tendo uma chuva de bênção aqui, mas se o seu pensamento está lá fora, no seu problema, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que tem jeito? Se o seu pensamento for fora, não adianta nada você estar no local da bênção. Então nós compreendemos que esse povo ele era
totalmente, era para ser um povo mais abençoado por Deus ali ainda do que eles já foram. Mas mesmo assim o povo ele se esquecia disso, começava a fazer altar para Baal, começaram a fazer esses cultos ali em praça pública, praça Tarote, e se esqueciam daquilo que Deus havia feito com eles. O que nós aprendemos que em nossa vida nós devemos que realmente buscar a presença desse Deus, não importa no momento em que nós estamos, porque esse povo no momento do luto, no momento da dificuldade, no momento que eles estavam passando por esse problema ali, que eles eram presos pelos seus inimigos, eles buscavam a Deus. Deus levantava ali o juiz julgava sobre Israel, eles venciam a batalha, venciam, passavam por aquilo dali, mas como eu falei, eram altos, vencia, passava por tudo, ganhava ali de seus inimigos, mas com o passar do tempo eles iam se esquecendo. O que acontece também nos dias de hoje, nós buscamos a Deus, mas em determinado momento existe um momento em que a igreja acaba se esquecendo daquilo que Deus fez. Então o que nós aprendemos nesse segundo subtópico é que realmente eles precisavam de uma pessoa que estivesse na frente, que estivesse guiando eles, que estivesse colocando eles, como nós falamos no nosso ditado popular, colocando eles nos trilhos, para que pudesse ter apenas um alvo. Porque quando existe um povo que cada um tem o seu alvo, que cada um tem o seu objetivo, que cada um quer andar para determinado local, nenhum vai ter uma finalidade, todos vão ir para locais diferentes. O próprio comentarista traz um exemplo aqui muito interessante, que ele fala a respeito de um barco. Imagina você ter um barco maravilhoso, você ter tudo ali para você ir para determinado local. Eu quero ir para o outro lado do mundo, eu tenho meu barco, tenho tudo certo, mas eu não tenho um remo para poder me guiar. Como é que eu vou remar? Como é que eu vou chegar naquele local se eu não tenho aquilo que eu possa me ajudar a chegar num determinado local? Então nós compreendemos que Deus em nossas vidas, que uma liderança em nossas vidas que coloca Deus em primeiro lugar, nós conseguimos vencer e passar pelo mar da dificuldade, conseguimos passar pelo mar do problema, conseguimos passar pelo problema que nós passamos há tanto tempo atrás, 2019, 2020, 2021, o problema que nós tivemos. E aqui nós vemos que existiu um líder que colocou o seu pensamento diante da presença de Deus, que colocou o seu pensamento em realmente buscar a presença de Deus, nos importando com as intempéries, com as coisas que estão ao redor, porque colocou o seu pensamento ligado unicamente no céu. Porque muitas das pessoas, todas as pessoas praticamente ao nosso redor, só pensavam no problema. E o problema iria crescendo, era a pandemia, era um monte de coisa, era máscara e tudo mais. O problema iria crescendo, as pessoas iriam deixavam que o problema sufocasse elas. E nós aprendemos uma coisa, que mesmo que o gigante pode parecer que é enorme, que pode parecer que não tem jeito, mas nós aprendemos que na nossa vida nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer gigante, que é muito maior do que qualquer situação que nós possamos passar. E esse povo, é lógico que depois eles reconheceram a Deus, mas nesse período Deus ele se ira com eles. Deus agora ele deixa com que esse povo ficasse ali nas mãos dos seus inimigos. E todas as vezes esse povo ele era castigado, esse povo era levado cativo, esse povo ele sofria nas mãos dos seus inimigos. Nós vamos ver, não entra aqui no contexto, né, mas nós vamos ver um pouco lá mais para frente os cativeiros que esse povo teve, o cativeiro babilônico, assírio, a forma que esse povo sofreu. Mas em todo momento, quando eles tinham a oportunidade, que eles se lembravam do Senhor, que eles se entregavam diante da presença do Senhor, a misericórdia do Senhor era maior e conseguia responder todas as coisas que eles buscavam diante de Deus. Então nesse tópico que fala a respeito da falta que faz esse líder, porque realmente se Israel nesse período tivesse um líder espiritual, alguém que estivesse guiando eles realmente diante da presença do Senhor, eles conseguiriam passar por tudo isso tranquilamente. Mas como que não tinha, cada um andava da forma que queria, cada um andava da forma que achava ser melhor. Aqui nós compreendemos esse segundo e terceiro subtópico, é praticamente a mesma coisa,
nós vemos que Israel, com o tempo, ele se esquecia da presença de Deus, se esquecia daquilo que Deus havia feito, porém Deus, com a sua misericórdia, sempre abençoava o seu povo. E as consequências gerais e consequências também principais que eles colocam aqui é que o povo havia passado todo esse tempo na decadência na necessidade de ter um líder. E Deus ali, ele conseguia responder, ele ali enchia com o Espírito Santo, ele abençoava o povo, ele trazia ali a presença de Deus na vida de determinado líder. O povo, ele era abençoado, porque mesmo assim eles conseguiam chamar a atenção do Senhor, mesmo nesse período que praticamente era um período difícil. E as consequências que mais eles tiveram era a opressão pelo inimigo, porque eles sofriam bastante com a opressão que eles passavam pelo inimigo. Todas as vezes, a forma que eles eram levados, a forma que eles sofriam quando os inimigos vinham, tomava toda ali a sua colheita, passava ali que eles não conseguiam nem sequer se alimentar por muitas e muitas das vezes. Veja ali na história de Gideão, onde que ele estava ali malhando trigo dentro do local que era um local totalmente errado, não era para ele estar fazendo ali, mas tudo isso por causa de se esconder dos seus inimigos, porque sabiam que se os inimigos pegassem ele ali, seria um negócio muito difícil para ele. E mesmo ele, quando Deus o chama, ele ainda pensa, mas será que eu mesmo? Muita gente vê isso, né, em vários outros personagens também. Gideão pensa, mas eu aqui estou malhando aqui trigo no lagar, não é o lugar certo, mas estou aqui malhando trigo. Será que é eu mesmo? Eu sou de uma família tão humilde, sou de uma família pequena, sou de uma família que não tem essas condições, mas mesmo assim Deus havia escolhido Gideão para poder passar por toda essa batalha, mas iria conseguir vencer, porque logicamente Deus estava na vida dele. Então nós compreendemos que as consequências gerais aqui, as principais consequências, eram praticamente aqui as mesmas coisas, mas o que o comentarista vem enfatizando aqui, uma das principais, era também a confusão social que existia dentro do povo, porque cada um queria ser guiado para um determinado local, viviam sem lei, sem uma liderança efetiva e faziam aquilo que eles queriam. Um povo sem ter uma liderança efetiva, sem ter alguém que coloque o povo praticamente nos trilhos, não tem condição de alcançar um objetivo. Porque se eu quero ter um alvo, eu quero um objetivo para a vida da igreja, o objetivo da igreja é buscar o quê? A presença de Deus, é buscar estar na casa do Senhor. O objetivo de Israel deveria ser buscar a Deus, mas quem era a pessoa que poderia colocar para que esse povo buscasse a Deus? Era um rei, era um líder efetivo, que ficasse muito mais tempo diante da presença deles, mas não tinha essa pessoa. Então nós vemos que a consequência maior que eles passavam era essa, era ser oprimido pelos inimigos e ter a falta ali, a necessidade desse líder, porque um povo sem uma liderança, um povo sem uma pessoa que possa guiar eles, realmente é um povo que não tem como ter um alvo concreto, porque cada um vai ser guiado pelos seus próprios pensamentos. E quantas vezes nós vemos que quando as pessoas são guiadas pelas suas próprias vontades, sem dúvida alguma eles vão ser enganados pelo inimigo, sem dúvida alguma vai ter alguma doutrina, vai ter algum ensinamento errado que vai atrapalhar essa pessoa de chegar na presença do Senhor. Aqui é interessante que o comentarista coloca aqui para nós, não sei se tem na revista dos irmãos, ele diz assim: você valoriza os seus líderes? É uma pergunta bastante importante, né? Você tem valorizado aquilo, a pessoa que Deus tem colocado como líder espiritual para você? A outra coisa que ele coloca aqui é: a liderança precisa de respeito e apoio para que exerça o seu trabalho com excelência. Isso nós aprendemos que existe sim uma necessidade de cada um de nós, como ovelhas, como servos de Deus, apoiar a nossa liderança, apoiar aquele que está na nossa frente, aquele que está nos guiando em determinado caminho para estar nos céus.
Porque, infelizmente, nós vemos que muitas das pessoas acabam sendo aqueles 30% que ficam de lado, que não querem ajudar, que não querem, só vir para atrapalhar. Mas nós, como servos do Senhor, aprendemos aqui com essa lição que a falta que faz um líder é que um povo que não tem uma liderança efetiva, que não tem uma liderança de alguém que se volte para o Senhor, é um povo que serão enganados por Satanás. E nós, pela graça do Senhor Jesus, nós temos uma liderança que é guiada por Deus. E o que ele pergunta é: você realmente tem valorizado os seus líderes? Você tem valorizado o líder da escola dominical, por exemplo? Você tem valorizado o líder da mocidade, o líder do círculo de oração? Tem valorizado aquela pessoa que tem colocado ali na frente? Tem valorizado o pastor presidente, que é o anjo da igreja, aquele que Deus tem colocado há tantos e tantos anos atrás, aonde nenhum de nós aqui estávamos na presença de Deus, nem nascidos, praticamente alguns, quando ele aceitou a Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui, nessa lição por inteiro, não somente nessa, mas em toda a lição, porque fala sobre liderança, que nós devemos realmente valorizar o líder a qual Deus tem colocado em nossa vida, porque é um homem escolhido por Deus, e nós devemos, conforme o comentarista diz, apoiar, ajudar para que ele possa exercer o seu trabalho com excelência. Essa lição nos mostra que esse povo ele precisava de um líder dessa forma, um homem que pudesse guiar eles, um homem que pudesse realmente se colocar na posição ali de servo de Deus e fazer com que todo o povo de Israel se voltasse para o Senhor. E, infelizmente, eles passaram por tudo isso nesses 410 anos pela falta de uma liderança efetiva, pela falta de um homem ou de uma mulher que pudesse guiar esse povo diante da presença de Deus. Vamos para esse último subtópico, desse último tópico, para a gente terminar. O irmão pode ler, por favor? Jeremias
para finalizar essa lição, nós vemos aqui a necessidade da transição de uma liderança. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Sempre precisa ensinar a outras pessoas para que possam amanhã também estarem na mesma posição que nós. Então nós vemos que isso não é algo muito distante, nem um pouco. Nós vemos aqui nesse primeiro, segundo e terceiro subtópico, que é algo que nós vemos assim no nosso cotidiano. Aqui primeiro vem dizendo que uma pessoa sozinha ela não pode guiar por completo, somente a pessoa sozinha. Ela precisa ali dos seus liderados que estejam ali de acordo com a presença de Deus também. E essa transição ela é necessária, ou seja, aquilo que faltou lá na vida de Josué, que nós falamos no começo, que ele pudesse ensinar alguém para que pudesse ficar no seu lugar. Nós não podemos ser de forma nenhuma individualistas com aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Se nós aprendemos a dar uma aula na escola dominical, temos a necessidade de ensinar outras pessoas também, para também dar aula na escola dominical. Muitas pessoas pensam, mas vai tomar o meu lugar, mas será que eu não vou conseguir fazer mais? Mas isso é um pensamento totalmente individualista e errado diante da presença de Deus. Porque se nós, o que o comentarista tem para nos traz aqui é o que se nós aprendemos com Deus, se nós aprendemos ali a falar a respeito do amor do Senhor, que seja aqui na escola dominical, que seja numa pregação, que seja no ensinamento, na casa de determinado irmão, se nós conseguimos fazer o que nós devemos de fazer também, ensinar a outras pessoas para que possam também estar na mesma posição que nós. Se temos um conhecimento da Bíblia, que os outros também possam ter esse conhecimento da Bíblia. Se temos a condição de ensinar a palavra do Senhor para outra pessoa, que venhamos ensinar a palavra do Senhor para outra pessoa. Porque o mesmo comentarista ele diz aqui que líderes eles formam outros líderes. Ou seja, se você consegue fazer algo na presença do Senhor, não fique com isso guardado só para você. Eu aprendi a respeito ali de determinado livro, aprendi aqui de Juízes, aprendi de Ezequiel, vou pegar esse livro aqui, só eu que vou pregar, só eu que vou ensinar, não vou explicar para ninguém. Se alguém me perguntar, eu falo para o pastor. Não é dessa maneira. Se nós aprendemos com o Senhor, temos que ensinar também, porque um dia estamos aqui, eu estou dando aula aqui, mas eu nunca imaginava que eu ia poder dar uma aula na minha vida, na escola dominical. Mas pensa, hoje eu estou dando essa aula aqui, mas daqui uns dias vai ser o presbítero David, vai ser o diácono Breno, vai estar dando aula também. São pessoas que também vão estar daqui uns dias também ensinando a respeito da palavra do Senhor. Porque se nós podemos fazer, as outras pessoas também podem fazer. E o que ele vem trazendo para nós aqui, que precisa de ter essa necessidade dessa transição. O líder precisa de trazer, de mostrar para o seu sucessor a forma de guiar o povo do Senhor. E não ficar preso apenas naquilo que Deus ensinou para ele. Não ficar preso apenas com aquela palavra para ele, mas sim passar para frente aquilo que Deus havia ensinado. No último parágrafo diz assim: o líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações e a dependência de Deus e o amor à sua obra. Grandes líderes tiveram o cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais se destacam a ousadia de Elias, quando ele escolheu Eliseu como seu sucessor. Ou seja, veja da forma que foi Elias com Eliseu. Eliseu começou a andar com Elias ali e ficava preocupado todo momento que hora que ele iria ser tomado ali, como diz, tomado por cima da sua cabeça. Ou seja, Eliseu ficou preocupado e por isso em todo momento ele estava do lado de Elias. Será que vai ser agora? Será que vai acontecer? O que eu vou fazer depois? Ele ficava preocupado, mas ele aprendeu ali com Eliseu a forma de poder guiar o povo, a forma de poder transmitir a profecia para o povo. Então nós vemos que ele conseguiu ensinar para o seu sucessor. E veja a forma grandiosa que Deus usou Eliseu. Que Deus usou Eliseu, isso mesmo. A forma que Deus conseguiu usar esse homem.
Foi uma forma maravilhosa, foi a mesma virtude que tinha em Elias, praticamente passou também para Eliseu. Ou seja, é um homem que aprendeu exatamente a forma que o seu líder fazia e conseguiu transmitir da mesma maneira. Nós também temos essa obrigação nas nossas vidas, aprender com o nosso líder, aprender com aquele que está na frente, porque como ele mesmo tem falado com a gente, né, daqui a um tempo a gente vai ter uma igreja, vai ser chamado para um outro local e precisamos de transmitir esses ensinamentos que nós aprendemos aqui, da mesma forma que eu aprendi, da mesma forma que o Breno está aprendendo, da mesma forma que o pastor Eduardo já aprendeu há mais tempo que eu. Temos a certeza que podemos passar esses ensinamentos para frente, porque dessa forma passaremos o que nós vamos falar no final aqui, o legado dele para as outras pessoas. Esse segundo tópico é algo bastante interessante, principalmente para nós, o investimento nos mais jovens. O exemplo que ele traz aqui é a respeito de Davi, de Samuel, que quando foi novo foi chamado para servir ao Senhor. Nós vemos aqui Jeremias também, que quando é chamado fica ali meio duvidoso, mas Senhor, sou uma criança ainda, será que eu vou conseguir transmitir o que o Senhor quer? Nós vemos vários outros homens também. Davi, quando foi escolhido tão novo, né? Aparentemente não teria condições de guiar Israel, mas foi capacitado por Deus. Foram homens que, olha Samuel como que foi, né? Foram homens que foram guiados e preparados pelo Senhor, mesmo sendo jovens. Fala aqui de Timóteo também, mas Timóteo estava ali na idade, dentro da maior idade ainda, mas se não me engano Timóteo tinha uns 28, 30 anos mais ou menos. Então, mas mesmo assim era uma idade bem baixa para uma pessoa ser escolhida ali para ser um porta-voz ali de Deus, né? Então nós vemos que essas pessoas, eles eram novos, mas mesmo assim foram escolhidos. Nós vemos aqui na nossa igreja, por exemplo, quantas das vezes nós vemos lá fora, que para ser um presbítero, você precisa de ter ali no mínimo, se não me engano, uns 35 anos, por aí, tem que ser casado e tudo mais, tem que ter várias outras especificações. E para você ser um presbítero é bem difícil. Se você vai para diácono, né, já é demorado. Eu conheci um rapaz muito tempo atrás que ele era diácono da Igreja de Deus e Amor. E ele era diácono há cerca de uns 15 anos de diaconado. E para ser diácono ali também ele tinha que era casado e tinha que ter determinada idade ali. Acho que ele foi separado com, acho que era uns 30 anos de idade. Já tinha muito tempo que ele estava ali como diácono. Ou seja, eles só acreditam praticamente nos dias de hoje no ministério de pessoas que têm uma maior idade, que são um pouco mais velhas. E veja na nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos pessoas, eu sou um próprio exemplo, né, de pessoas mais novas que têm um chamado, que tem ali, que tem um ministério com pouco tempo de idade. Eu fui separado para cooperador, não era tão novo assim, tinha 19 para 20 anos. Mas nós tínhamos um diácono um tempo atrás também que tinha 16 anos. Um tempo atrás, o rapaz aí. Então nós vemos que era um menino que tinha uma grande promessa na vida dele. Então nós vemos assim, diáconos com 16 anos de idade, era um menino praticamente. Enquanto outros diáconos, quando ia na convenção, né, os diáconos de seus 50, 60 anos olhavam, você é diácono já, e eu aqui com 60 anos sou diácono ainda, vou virar presbítero, imagina um pastor. Então nós vemos que as pessoas hoje, eles acabam pensando que o ministério são para pessoas com mais idade, por ter mais um tempo de vida. Então nós vemos que na nossa igreja, como eu falei, são coisas que são vistas aos nossos olhos agora, não é coisa que nós podemos trazer, mas lá fora não, são coisas que dentro da nossa igreja nós vemos mesmo, que é esse investimento nas pessoas mais jovens. O líder, quando ele tem uma visão, ele consegue colocar e imaginar lá na frente. Nós vamos ver que o diácono Breno vai estar pregando aqui no domingo poderosamente. Então, creio nisso daí. Então, veja, é o mais novo, mas mesmo assim, Deus já tem colocado um ministério na vida dele. Nós vemos outros também na nossa igreja aqui com pouco tempo, mas já tem um ministério. Ou seja, o líder tem essa visão, consegue perceber que realmente Deus ele pode agir na vida dessa pessoa.
Então nós compreendemos que esse investimento aqui, esse investimento nos mais jovens são coisas que têm acontecido no nosso meio, nós percebemos, é algo notório, é algo que faz muito sentido. Não deixar a pessoa viver sua vida inteira lá para chegar no final, agora você vai ser separado. Dependendo da pessoa, vai até e Deus até morre, né? Dependendo pela idade, muita idade, não fica pouco tempo ali no ministério. Então esse é o segundo subtópico a respeito do investimento nos mais jovens. Esse último fala sobre deixar um legado, isso é bastante importante para nós. Nós vemos que muitas pessoas nos dias de hoje, podemos, até o pastor Gideão falou isso tempo atrás, muitas pessoas nos dias de hoje, exemplo, seus pais, as mães, acabam pensando somente na parte financeira do filho. Ah, mas o meu filho vai crescer, ele precisa de ter uma condição muito boa, ele já precisa de já crescer, já tendo ali vou fazer ali tudo para ele, porque quando ele tiver seus 18 anos vai conseguir fazer sua faculdade, vai conseguir fazer tudo. Não é errado, mas acabam crescendo crianças que têm tudo mais fácil, tudo mais de uma forma que vem fácil, aquilo que fala que vem fácil, ele vai também fácil. Então, ou seja, muitas pessoas nos dias de hoje acabam pensando numa parte financeira do seu filho, acabam pensando em um investimento praticamente, mas esquecem de deixar o seu legado, que é o seu ensinamento. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta a pessoa ter uma condição muito grande, ter uma condição financeira maravilhosa, porém ter um pai, ter uma mãe que acaba sendo ausente dentro de sua vida? Então o que esse comentarista vem dizendo que nós devemos de deixar é um legado, ou seja, algo maravilhoso que nós fazemos para mostrar para que os nossos filhos também façam. Não é mandar fazer, o pastor José mesmo que falou isso, não é somente mandar fazer uma coisa, mas sim é demonstrar o nosso próprio exemplo de vida, o nosso próprio exemplo, demonstrar para as pessoas que somos bons servos do Senhor, mas demonstrar para nós mesmos que nós somos bons servos do Senhor. Não é para que as pessoas percebam, mas temos a certeza que quando nós nos portamos dessa maneira, quando nos entregamos realmente para Deus e demonstramos para Deus e para quem está ao nosso redor, nós, quando saímos dessa terra, deixaremos um legado que é mais importante do que qualquer riqueza que existe nesse mundo. Então nós aprendemos com este comentarista que nós, como servos do Senhor, se sairmos dessa terra nesse momento, devemos de deixar o nosso legado. O líder deve deixar esse legado, demonstrar para as outras pessoas que o mais importante não é conseguir as coisas naturais, que o mais importante não é conseguir bens e riquezas neste mundo, mas que o que mais importante na nossa vida é ter a presença do Senhor. Porque quando nós temos a presença do Senhor, as outras coisas são adicionadas na nossa vida. Quando buscamos ao Senhor, as outras coisas nós conseguimos por consequência, mas não buscar as outras coisas e deixar Deus de lado. Por isso que aqui ele vem trazendo, nós devemos de ter um legado positivo. Porque se o irmão morre em determinado dia, mas o que ele fez na sua vida? Mas ele era um homem que vinha de vez em quando aqui na igreja, ou seja, deixou um legado ruim. Era um homem que não buscava ali a presença de Deus. Mas quando você tem alguém que é incessante na obra do Senhor, alguém que se entrega, um líder que se entrega como nós temos na nossa igreja, que se entrega na presença do Senhor, que está ali buscando realmente, nós vemos que já tem deixado um legado de vida maravilhoso para nós. Nós temos um conhecimento disso, nós vemos isso acontecer. Então o comentarista vem trazendo para nós nessa manhã é isso. A solução é deixar realmente ser guiado pelo Senhor, deixar ser guiado pela presença de Deus, porque o que o líder precisa é ser guiado por Deus, e tendo essa liderança dessa forma, nós iremos conseguir vencer tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós precisamos na presença de Deus. Essa foi a lição dessa manhã, a falta que faz um líder. Nós temos a certeza que se o povo não tiver realmente um líder, vai fazer muita falta mesmo. Não tem condição de um povo estar diante da presença do Senhor se não tiver uma liderança que esteja buscando realmente a presença de Deus. Amém? Pastor?
Fala os irmãos que eu passo, Senhor. Finalizamos hoje mais uma excelente lição com o título A Falta que Faz um Líder. E já parabenizamos o pastor e professor Adriel pela forma que abordou essa lição dessa manhã, né? Porque a própria revista, ela não te dá, ela fala a falta que faz o líder, mas ela não te dá uma estrutura assim. E mesmo sem essa estrutura, o irmão discorreu perfeitamente a lição. Então, parabéns a isso aí. A gente só lamenta que, às vezes, quando eles elaboram determinadas lições, eles esquecem do nosso líder maior. E se a gente olhar no nosso líder maior, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso 1, quando Teófilo foi convidado a fazer um levantamento acerca da vida ministerial de Jesus e quem era esse Jesus que estava bombando, todo mundo falando, né? Então Teófilo começa a dizer assim, que escreveu acerca de todas as coisas que Jesus não só começou a ensinar, mas a fazer. Então o nosso líder maior, o que ele fez? Ele ensinou, ele fez e ensinou a fazer também. Glórias a Deus, né? Eu vejo ali a irmã assim, um pouco assim, cansado talvez, né? Tirando os cochilinhos e tal. Eu volto lá atrás, porque eu lembro, na época da faculdade ainda, que tive um professor, e aquele professor, a gente falava que ele tinha uma característica fundamental, certo? A aula dele era super chata, e aquela aula chata fazia com que a gente dormia, certo? Fazia com que, não que a sua seja, que a sua foi muito boa, tanto é que a maioria está acordada, né? Mas aquela aula que a gente tinha lá na faculdade, a maioria ficava dormindo. Então aquele professor, ele era um nina-nanê, né? Quando ele começava a ministrar, a gente acabava ficando dormindo, mesmo quem estava com sono, dava sono na hora. Aí, quer dizer, a matéria já era chata, todo mundo dormindo, quando chegava no dia da prova, todo mundo se ferrava, né? Mas graças a Deus que aqui não há essa necessidade, não tem prova aqui na Escola Bíblica Dominical, certo? Aqui a prova é a prova da vida, né? Se você aprendeu, você está bem. Se você não aprendeu, você está no sal mesmo. Mas vamos lá. A Bíblia diz que sem uma sábia direção o povo perece. Sem uma sábia direção o povo perece. Porque o povo sempre tem um líder, mas às vezes o líder não tem a capacidade de liderar o povo com qualidade para que os resultados sejam positivos. Nós já temos essa preocupação na nossa igreja de muito tempo, por isso nós temos os professores da escola dominical. Os professores da escola dominical são líderes, eles no período aqui, no momento deles, estão conduzindo o nosso entendimento a um aprendizado de qualidade para que a gente possa utilizar isso na vida inteira, porque a Bíblia não é um livro apenas de teoria, é um livro prático. A teoria da Bíblia ela não vai fazer muita coisa na sua vida, mas a prática vai fazer. Por isso que Teófilo, ao dar um questionamento acerca de Jesus, ele mostrou o lado prático e o lado teórico. O lado prático era aquilo que Jesus fazia, o lado teórico era aquilo que Jesus ensinava. E nós temos tido também essa preocupação com a nossa igreja, fazendo discípulo também. Cada professor da escola dominical é um discípulo, cada pastor auxiliar é um discípulo, cada obreiro é um discípulo. A gente vai preparando. Na nossa igreja nós temos primeiro, segundo, terceiro vice-presidente. Por quê? Objetando ou pensando ou imaginando, morre o presidente, vem o primeiro vice, morre o primeiro, vem o segundo, e assim sucessivamente. Só que cada um que morre,
aí se elege mais um. Se morrer o presidente, o primeiro vice-presidente assume e vai vagar o terceiro vice, aí se elege o terceiro vice. Isso é forma de fazer o quê? Sucessão. Josué não teve essa preocupação, foi um líder excelente, esteve do lado de Moisés durante 40 anos, mas não preparou um sucessor. Por isso que após a morte de Josué, Israel ficou numa situação muito gravíssima, se tornou uma nação que não tinha conhecimento de Deus, porque o principal papel do líder é informar a Deus, é ensinar a Deus, porque o povo que tem Deus na vida é um povo que com certeza vai ter sucesso em tudo aquilo que fizer. Eu sublinhei poucas coisas aqui, porque conforme já disse a priori, o professor teve que se virar aí, porque o próprio conteúdo não deu a ele muitas informações para que ele pudesse trazer para nós, mas dentro do conhecimento dele, ele já nos edificou também. Aqui na introdução diz o seguinte: olha, um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Olha só, a ausência de uma liderança constante quer dizer que teve líderes num momento sim e outro momento não. No momento que tinha o líder, Israel prosperava. No momento que faltava o líder, Israel pecava e vinha as consequências. Por isso que diversas vezes a gente vê uma vez Israel triunfando, outra vez Israel cativo, uma vez Israel vencendo, outra vez Israel derrotado. Porque no momento que tinha um líder que tinha a direção de Deus, o povo vencia. No momento que o povo estava como ovelha que não tem pastor, o povo era derrotado. Então o Senhor nos ensina a fazermos líder, preparar líder. E aquilo que nós estamos vendo em todas as lições desde esse trimestre, falando exatamente como ser líder. Aí os irmãos vêm para cá, assistem essa aula aí, certo? Você assistiu hoje, você assiste domingo que vem, assiste outro. Quando chega o final do ano, você já pegou a bagagem para liderar também. É só questão de depois Deus te coloca no lugar certo para você poder realizar a obra do Senhor. Eu sempre fui aluno da escola dominical. Desde que aceitei Jesus, nunca faltei escola dominical. Eu poderia muito bem faltar, né? Eu já sou o pastor presidente de vocês, já não tem um monte de professor aí. Eu poderia muito bem faltar, não. Agora eles se viram ali e vão ministrando e acabou, etc. Só que a Bíblia não me ensina isso. A Bíblia me ensina o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não existe limites para aprender a palavra de Deus. Aquilo que eu disse esta semana no púlpito, eu vou repetir. Eu aprendo muito na escola dominical, eu aprendo muito com cada um dos nossos professores, porque ninguém sabe de tudo, a gente sabe um pouquinho de cada coisa, e cada um que coloca aqui para nós, a gente vai aprendendo e a gente vai se fortalecendo. Hoje o que nós estamos aprendendo? Que a igreja precisa de líder de qualidade. De qualidade. E se líder de qualidade, como é que você faz? Bom, você é o líder, você tem que pegar e buscar os seus liderados o máximo próximo a você. Quanto mais conhecimento você puder passar, quanto mais instruções você puder passar, você simplesmente não está fazendo mais do que a sua obrigação. É ordem do Senhor Jesus. Lembra quando ele dá as últimas notícias? Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então fazer discípulo é você atrair para você, bem pertinho de você, e passar o máximo possível de informações que você tem, para que aquele discípulo no futuro seja um líder de qualidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos tendo o conhecimento de que não somos ad eterno. A gente vai morrer a qualquer momento, a qualquer hora, não sabemos. Isso não depende de nós, mas a igreja do Senhor, ela precisa continuar. E quando um líder morre, a igreja agora vai fazer uma análise do quê? Do seu legado. Não é assim? Do seu legado. Bom, como é que o meu pastor fazia em tal circunstância? Fazia-se assim.
Como é que resolvia isso? Assim. Isso é o legado. Por isso nós fazemos questões de informar, de ensinar e ministrar, sem assim, a qualquer hora. A qualquer hora. Eu dou graças a Deus que eu não tenho esse negócio de uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, o mal-estar. Aí eu estou com mal-estar. Qual é mal-estar? Qual é o seu mal-estar? Pastor, não dá para mim ir para a igreja hoje que eu estou com mal-estar. Mas qual que é o mal-estar de fato? É um mal-estar. O que é o mal-estar? Não sei, é só um mal-estar. O mal-estar quer dizer o mal-estar na igreja, porque eu estou com preguiça agora. Só pode ser isso, o mal-estar na igreja. Por quê? Está com mal-estar, não está falando com a dor de dentro, está falando com a dor de cabeça, está falando com a dor de coluna, está falando um mal-estar. Aí que doença que é essa, gente, o mal-estar? Pelo amor de Deus. Então, a gente faz líderes fortes, é quando a gente cobra também. Lembra? Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Certo? Então por isso que nós cobramos, e cobramos muito, porque a gente não sabe. Nós estamos esperando 2023 o quê? Tempos difíceis. E para tempos difíceis precisamos de homens fortes. Por isso que a gente cobra. Irmão, é a oração, vamos para a oração mesmo. Pastor, mas a gente já podia acabar essa oração. Não pode não, irmão. Não pode não. A gente não pode. Nós precisamos da armadura espiritual. Mas está tudo calmo, está tudo tranquilo. Porque está tudo calmo, eu vou tirar então o meu colete, a prova de bala. Está tudo calmo, eu vou entrar na favela aí, pacificação, sem colete, a prova de bala, porque não tem mais traficante, prendemos todo mundo. Eu vou entrar desarmado ali agora, que eu sou a polícia pacificadora. Então eu não ando mais com arma, não ando nada, vou entrar sem colete. Vai. A Bíblia nos ensina assim: quando disserem que a paz e a segurança, virá repentina destruição. Então se está tudo calmo, aí que eu vou estar mesmo, bem protegido. Vai que essa repentina destruição apareça aí, e como é que foi? E nós estamos caminhando 2022, parece que está tudo calminho, mas o povo já está chegando no Catar, muita gente. O povo está vindo da China, muita gente. E agora, o que vai ser 23? Nós já sabemos, já. Por isso que a gente, além de ensinar, a gente vive e a gente fortalece os nossos liderados para que a gente tenha uma estrutura para suportar o que há de vir. A igreja do Senhor, ela sempre teve homens e mulheres fortes. A igreja, hein? Agora, lá atrás, na antiga aliança, o reinado não. Nós tivemos muitos reis que prevaricaram. No momento que eles prevaricaram, tinha liderança. Como é que essas lideranças eram lembradas? Um legado negativo. O legado negativo, o que fez? O povo sucumbir diante do Senhor e sofrer as consequências dos seus pecados. Então Deus continua nos incentivando a nós fazermos o quê? Conduzir a igreja com a palavra dele, mostrando o sucesso que a gente tem, repreendendo as falhas, corrigindo. Isso é questão de liderança, irmão. Liderança. E ser líder, a gente já sabe perfeitamente que tem coisas e tem época que você tem que fazer coisas que você não gostaria de fazer como ser humano, mas é necessário fazer para o bem-estar da obra de Deus. Tem pessoas que às vezes precisam morrer para a glória do nome do Senhor, não que você quisesse, mas você tem que fazer prevalecer a palavra do Senhor. A obra do Senhor não é nossa, então nós temos que fazer o quê? Cumprir a palavra de Deus. Eu, sim, diferente de alguns dos irmãos, eu gosto muito de filme de guerra. Por incrível que pareça, eu gosto muito de filme de guerra. Por quê? Estratégia, a gente aprende muito nas estratégias, como elaborar, como invadir territórios, como defender territórios. E às vezes você não tem um contingente tão grande, mas a Bíblia diz que um homem sábio
vale muito mais do que uma cidade forte armada. Então, com isso aí você aprende as estratégias dos grandes generais, dos grandes comandantes, como fazer para oferir sucesso naquilo ali. E esses são grandes líderes. E a obra do Senhor, a gente precisa ter essa visão da obra também. Qual é o nosso objetivo? É ensinar a igreja do Senhor e proteger a igreja também. E proteger a igreja, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, irmão. Ó, pastor, só viu o que aconteceu lá nas crianças? Não, o que aconteceu? Tem 2 meninos, traz essas 2 crianças aqui. 2 crianças, nós já botamos ali, na salinha ali, 2 crianças, né? Para passar no nosso crivo ali, e acabou, ficou tudo em paz. Então a gente tem que vigiar e punir, conforme nos ensina o Foucault. Vigiar e punir. E ao vigiar e punir, o que nós fazemos com os nossos vice-presidentes? Vamos ali, vocês vão precisar disso aí, porque agora estamos todos juntos aqui, mas a gente não sabe o que Deus reservou para cada um de vocês. Daqui uns dias Deus tem uma obra para vocês conduzir longe de mim, e vocês precisam saber como fazer. Isso é formar líder, e formar líder com qualidade, formar líder para dar vida, para fazer a igreja crescer, fazer a igreja caminhar, para repreender as hostes infernais. É isso que essa lição de hoje está nos mostrando, que Israel prevaricou por falta de liderança, porque Josué não teve essa preocupação. E às vezes a gente vê nesses grandes homens de Deus algumas falhas, né? A gente viu falha em Samuel, né? A gente viu falha em Davi, a gente viu falha Samuel, Davi, Eli, grandes homens de Deus, mas que não ensinaram os filhos deles a servir o Senhor. Isso é uma tragédia, porque o que a gente precisa fazer? Bom, vamos ensinar toda a igreja, vamos, mas vamos ensinar nossos filhos também. É nossa obrigação, é um legado que você deixa para a sua família. Coisa linda é o seu filho chegar e falar para todo mundo: não, eu quero ser igual ao meu pai, ou eu sou igual ao meu pai. Isso é lindo, porque está demonstrando que você deixou um legado. Agora, quando o teu filho não quer colocar em prática aquilo que ele viu em você, é porque o seu legado não é bom para ele. Então vamos lá, no segundo subtópico, o problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Você já imaginou? Você orientar pessoas nas mais diferentes situações da vida? Agora você é um líder. Aí o seu liderado chega para você e diz o seguinte: o meu pastor, eu preciso de uma informação sua sobre isso aí. Aí você fala: irmão, nem nunca ouvi falar, não sei nem o que é isso. Aí veio outro: pastor, o que o senhor me fala sobre isso? Não sei, não conheço. Então, para você liderar com qualidade, você tem que ter um conhecimento lato sensu. Ao longo da sua vida de aprendiz, de liderado, você precisa se preparar, porque um dia você vai ser o líder, e você não pode decepcionar os seus liderados. Eu lembro uma vez, e eu sempre falo que oportunidade não se perde, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos com um batismo para realizar na igreja onde eu reunia, e eu era um dos vices daquela igreja. E aí foi um dia de sábado, teve um batismo, e um batismo muito grande. A gente reunia em Campo Grande, tinha uma lagoa ali do lado do Cruzeiro do Sul, que nem tem mais essa lagoa, e dava até para ir a pé, mas nós tínhamos uma multidão, e aquele monte de candidatos para o batismo, e chegou a hora do batismo, o pastor não estava, o pastor não chegou, houve algum imprevisto, e o povo tudo lá, que nem, né, o rei ali, que nem Saul esperando Samuel não chegava de jeito nenhum, né? Aí os outros obreiros falaram: pastor, como é que nós vamos fazer? O senhor é o vice, o nosso pastor não chegou, vamos fazer a cerimônia. Fiz a cerimônia, foi a minha primeira cerimônia de batismo. Por quê? Antes de ter batizado alguém, eu já tinha me preparado sozinho em casa,
certo? Batizando o vento dentro de casa, pegava o vento assim, meu amado irmão em Cristo Jesus, conforme a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sozinho em casa. Aí chegou um dia que eu precisei colocar em prática aquilo que eu tinha exercido sozinho em casa, não precisava fazer isso, tá bom? Teve outra cerimônia também, uma cerimônia de casamento, que o pastor também não veio, ele estava em viagem e não chegou a tempo. Aí o pastor disse assim para mim: pastor, o senhor pode realizar aquela cerimônia de casamento para mim? Posso. Então tinha sido a segunda cerimônia de casamento que eu tinha feito na minha vida, só que na minha igreja era a primeira. Aí eu estava ali pronto, por quê? Porque eu tinha me preparado para isso. A minha primeira cerimônia de casamento que eu fiz, sabe de quem foi? Pastor Jeff e a irmã Marcilene. Eu nunca tinha feito cerimônia de casamento. Aí o que acontece? Ele chegou, o pastor Jeff pediu se eu fazia, eu falei, faço, e foi na igreja dos outros, e eu fiz a cerimônia lá. Depois que eu terminei a cerimônia, aí veio um outro pastor lá: o senhor pode me dar essa cópiazinha aí do sermão? Então, eu falei, eu dou, certo? Então você precisa, como liderado, você precisa estar preparado, porque você não sabe qual o momento que você vai para a panela. Você não sabe qual é o momento que você vai fritar. Está vendo nossos diaconias aí? Como que elas imaginaram que este ano de 2022 elas iriam para a panela para fritar? Então, tudo feliz da vida. Pode dizer, cada um que chega ali, agradecemos a Deus e o pastor que nos deu essa oportunidade. Terça-feira tem mais, tá certo? E a Dani pode ficar tranquilo que eu te supri terça-feira passada, mas você continua com aquele sermão que você preparou, tá? Na próxima vai aplicado. Então, isso aí, irmão, é uma única preocupação: é formar discípulos e preparar líderes. Porque é isso aí, ó. Jesus não se preocupou de imediato em ter uma grande igreja, ele se preocupou em preparar bem os 12 que estavam com ele. Jesus sabia que ia subir depois que for para o céu. Então vocês se virem aí, vocês façam este rebanho crescer. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês, vocês repassam. Tanto é que para suprir a ausência de Judas, olha o que Pedro diz: vamos procurar alguém que tenha sido testemunho, de quê? Da morte, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Tinha que ser alguém que conhecesse a história de Jesus para suprir aquilo ali. Então nós também nos preocupamos em formar líderes espirituais de qualidade, para que a obra do Senhor nunca falte. Aí, um dia desse, o pastor Dário estava falando do presbítero dele: rapaz, o meu pai corrige a mim quando eu prego ali, não vai corrigir vocês? É óbvio, né? Já te corrigi alguma vez, pastor Eduardo, depois de você pregar? Já, pastor Adriano, já te corrigi alguma vez depois que você pregou? Já também? Nossa, que pastor. Pastor Gesiel, já te corrigi alguma vez depois da mensagem? Já. Por quê? Porque é necessário. A gente precisa, é um celularzinho aí falando alguma coisa aí. A gente precisa formar homens e mulheres com qualidade. Com qualidade. Quer ver só? Sei não, você se viu. Então veja bem, pastor Eduardo, um dia na sua vida, antes de acontecer, um dia na sua vida você esperava ir para a Itália? Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. E chegando lá na Itália teve algumas dificuldades, né? Ministeriais, né? Então, nós estamos a vida inteira, eu falei, nós estamos na periferia. E quem fica bem gravado nessa live aí, nós estamos na periferia do Padre Gabriel. Mas aqui o ensinamento é de qualidade. Nós preparamos homens e mulheres para o mundo inteiro. E você pode até dizer, diria alguma coisa boa de Nazaré? É isso aí. Jesus surpreendeu a humanidade, né? Vindo de Nazaré. Então veja bem, nós fazemos questão de dar esse tipo de ensinamento, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer com cada um dos nossos liderados. Pastor Adriel já teve uma revelação aí do Senhor, que ele, a irmã Naninha e o Antônio estavam dirigindo uma grande igreja. E o Antônio chegava lá e já devia ser até o presidente da mocidade, sei lá, né?
Então, quer dizer, essas coisas que a gente sonha, às vezes a gente pega ali, foi um sonho. Será que foi só um sonho? Ou é uma revelação de Deus? Ou é Deus já te despertando para preparar? Porque no futuro você vai estar neste lugar. Porque hoje eu estou aqui, mas antes de chegar aqui, eu sonhei muito, irmão. Sonhei muito, vai ser sonhos assim? Não, mas é Deus trabalhando no nosso sonho. O pastor Eduardo teve agora recentemente um sonho, né? Ele estava dormindo e mesmo ele dizia que ele acordado, ele tinha determinados bloqueios. Mas ele ouviu uma vez uma mensagem que nós ensinamos aqui, que Deus às vezes quer falar alguma coisa com a gente durante o dia, ou usa as pessoas, palavras e tal, e nós criamos bloqueio. Mas quando a gente está dormindo, esses bloqueios são retirados pelo Senhor, e Ele fala o nosso entendimento através de sonho. Aí a gente fala, não, agora eu sei que vai acontecer e vou me preparar. Então é isso aí. Pastor Eduardo, depois do sonho, ficou muito feliz, porque Deus desbloqueou o entendimento dele. Alguma coisa que ele Deus desbloqueou, e agora ele sabe o que vai acontecer. Quando eu falo isso, a pastora Brunella lá balançou a cabeça, demonstrando também que enquanto ela estava dormindo, Deus desbloqueou alguma coisa na mente dela, que ela sabe que no futuro vai acontecer. Isso é questão de ensinamento, irmão, de nos preparar, que por pior que venha as coisas aí, nós somos soldados do Senhor, somos soldados valentes. Nós podemos dizer o que Davi dizia: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, no Senhor eu confiaria. Você só pode falar isso se você tem as armaduras espirituais que estão lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 seguir. Todo o tempo você tem que estar com a armadura, você não pode baixar a guarda. Está tudo em paz, que beleza, tudo tranquilo, sim. Mas como líderes que estamos na obra do Senhor, como as pessoas conhecedoras da palavra de Deus, vamos manter o armamento, porque a gente não sabe de onde o adversário vai surgir. Então Israel prevaricou porque Josué esqueceu de preparar sucessores, e nós não queremos isso para a nossa vida ministerial. Por isso estamos fazendo aí, preparando um monte de sucessores. Aí alguém vai falar: pastor, mas precisa desse monte de vice aí, precisa desse monte de obreiro. Irmão, a gente não está preparando obreiro aqui para o padre Gabriel, não. Nós estamos preparando para onde o Senhor nosso Deus enviar. Amém? Vamos finalizar essa lição de hoje. A conclusão diz assim: aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder segundo o coração de Deus, e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Amém. Vamos colocar de pé, fazendo esse fechamento. Usamos a lição de número 5 nessa manhã. Título da lição: A falta que faz o líder. o texto principal. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos
E a limpeza do templo hoje é dos pastores Gesiel e Taylor, cooperadora Edilane, irmã Tereza, diaconisa Márcia e diácono Breno. Eu quero falar para os irmãos, às vezes a gente faz uma série de agradecimentos, né? E a gente esquece, a gente foca muito nos adultos, a gente esquece até dos pequenos também, né? E hoje eu quero fazer um agradecimento especial a uma criança muito pequenininha, que no dia de Natal, que a festinha das crianças vai passar, foi o primeiro sonoplasta que chegou aqui. Chegou e perguntou assim: tia Maria, o que você quer que eu faça aí? Vim te ajudar, me dá? Eu falei: uai, esse menino vai fazer alguma coisa? Aí eu perguntei assim, nem lembro para quem vai, sei. Mas aí eu perguntei: cadê seu pai? Meu pai está dormindo, porque ele chegou agora mesmo do serviço. Ou seja, ele não está aqui, mas eu estou substituindo ele, né? Aí ele viu que a coisa era um pouquinho mais complicada, quando era só colocar um pendrive ali e nos ajudar. Era além, né? Tinha que usar um retroprojetor. Aí eu acho que ele foi chamar o pai dele, rapidinho o pai dele chegou aqui. Aí chegou o pai, chegou o Nino e resolveu essa situação toda pra gente aí. E aí deu tudo certo na festa de Natal. Mas na hora de agradecer, eu esqueci. E a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que corrigir os erros da gente, né? Então, como adulto, você fala muito obrigado, tá tudo bom? Mas para a criança, você tem que falar assim: vem aqui, Jonathan, vem cá. Vem aqui na frente, ó, bem bonitinho aqui, para todo mundo ver. Ei, sonoplasta, hein? Gente, nós estamos de palmas pro Jonathan. Que Deus abençoe o Jonathan, que está sendo preparado, ele, na cama, os outros também, para no futuro, né? Substituir o pai. Eu fiquei muito feliz. Que idade tem o sonoplasta? Que idade? 8 anos, né? Caramba! O primeiro que chegou vindo te ajudar, todo impecável, todo bonito, responsável. Chegou na hora certinha, né, Jonathan? Deus te abençoe, tá? Você não queria ganhar uma cestinha de chocolate? Pois é, ganhou 2, hein? Lembra dos seus irmãos, hein? Diaconisa tanto. Salve, irmãos, com o Pai do Senhor. Amém. Na classe dos cordeirinhos, 8 matriculados, 3 presentes, 5 ausentes, não teve oferta. Estrela da Manhã, 7 matriculados, 1 presente, 6 ausentes, 2,30 de oferta. Adolescentes, 5 matriculados, 2 presentes, 3 ausentes, R$1 de oferta. Classe dos adultos, 30 matriculados, 20 presentes, 10 ausentes, R$60,75 de oferta. Total geral de frequência, 26 pessoas. Total geral de oferta, R$64,05. Amém. Meus amados, vamos agradecer ao Senhor por mais essa escola bíblica que tivemos essa manhã. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a cada um de vocês. Ainda que Jesus nasceu no mês de Adar, mas Feliz Natal a cada um de vocês, porque é uma festa, né, de confraternização que praticamente o mundo inteiro comemora, né? Então, Feliz Natal a cada um de vocês, junto com seus familiares, bons almoços, e à noite a gente está aqui presente para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor José, glória a você. Por essa manhã, estamos diante da tua presença, por essa lição preciosa, importante para as nossas vidas. Que eu possa continuar, meu Deus, produzindo crescimento espiritual, intelectual na vida do professor, cada um dos participantes dessa manhã e as demais classes também, Senhor. O Senhor possa fazer prosperar tudo aquilo que está sendo ministrado, possa colocar em prática no dia a dia, ó Deus, para cumprirmos o teu propósito para cada um de nós. Nos abençoe durante este dia, nos conceda um dia abençoado e agradável diante de Ti, e assim o Senhor nos permitindo, na noite de hoje estaremos aqui para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. É o que oramos, agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus.
que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.